Nas sombras dos conflitos históricos entre colonizadores europeus e tribos indígenas americanas, a prática brutal de passar pelo corredor polonês surge como um testemunho arrepiante dos extremos da crueldade e resistência humanas. Este ensaio aprofunda-se nas experiências angustiantes de indivíduos, muitas vezes colonos, capturados durante períodos de guerra que eram forçados a passar por um corredor polonês traiçoeiro, enfrentando uma série de tormentos físicos e psicológicos. Esses episódios sombrios não eram meras aparições, mas sim profundamente enraizados no tecido das sociedades indígenas americanas, refletindo dinâmicas culturais complexas e as duras realidades da sobrevivência em uma era tumultuada. O corredor polonês, uma forma ritualística de punição, ia além do desgaste físico que impunha às suas vítimas. Era um ritual carregado de simbolismo, com implicações que iam muito além da dor imediata infligida. Por meio de um exame cuidadoso dos registros históricos, buscamos desvendar as complexidades em torno do corredor polonês, reconhecendo seu papel como um sombrio ponto de interseção onde normas culturais, táticas de guerra e os limites da resistência humana se encontravam na fronteira americana. A expressão passar pelo corredor polonês está historicamente associado ao conceito fundamental de submeter um indivíduo condenado. Percorrer, seja parcial ou totalmente despido, entre duas fileiras de companheiros armados com bastões, chicotes, varas ou punhos nus, não era nenhuma novidade. Essa prática punitiva tinha suas raízes nas disciplinas militares dos exércitos da Grécia e Roma antigas, posteriormente se transplantando para diversas entidades e academias militares europeias. O termo gauntlet, embora tenha uma semelhança sonora com a designação francesa para uma luva militar blindada ou robusta, diverge em sua origem. Sua etimologia remonta às palavras suecas que significam uma pista ou corredor para correr, encapsulando a essência do corredor polonês. Dentro dos contextos militares europeus, o corredor polonês era visto como uma forma menos degradante de punição, oferecendo ao infrator a oportunidade de suportar o castigo entre os camaradas, livre e sem estar amarrado a um poste para açoitamento. Embora a aplicação de golpes excessivos pudesse levar à morte, o corredor polonês não era necessariamente um prelúdio para a execução. As instituições militares também adotaram o corredor polonês como medida punitiva ou como iniciação em rituais de trote. Em 1637, os cativos iroqueses se viram presos em rituais de tormento que ecoavam pela costa atlântica da América do Norte. Quando grupos de saqueadores retornavam às suas aldeias, os cativos eram rotineiramente obrigados a passar pelo corredor de golpes. A ferocidade da provação variava de acordo com os objetivos dos captores. Quando a intenção era adotar os prisioneiros, o corredor de golpes se transformava em um rito de iniciação, obliterando simbolicamente a antiga identidade dos cativos e os inserindo em um clã adotivo. Por outro lado, em outros cenários, o corredor de golpes facilitava a participação coletiva no ritual de vingança. Tanto os algozes quanto os atormentados estavam cientes de seus respectivos papéis, sendo ambos obrigados a demonstrar domínio sobre o volátil jogo entre emoções e razão. O corredor de golpes, prática exclusiva dos povos indígenas das florestas do leste, era um teste para medir a resistência de seus cativos. Enredados nessa provação, os prisioneiros se viam obrigados a atravessar o espaço entre duas fileiras de nativos, cada um armado com um arsenal ameaçador de paus, porretes ou pedras lançadas. A conduta dos cativos nessa angustiante travessia pelo corredor de golpes era minuciosamente analisada, servindo como teste decisivo de resistência e coragem. Aqueles que vacilavam, acovardando-se diante do ataque iminente, eram considerados indignos de adoção e, por vezes, acabavam mortos nas mãos de seus captores.
Os detalhes do costume oscilavam entre essas tribos das florestas orientais, cada uma infundindo sua essência única ao ritual. Durante a provação, um prelúdio comum prevalecia. Os cativos eram frequentemente despidos, privados até da proteção mínima de roupas e calçados. Os corredores embarcavam nessa odisseia, expostos e vulneráveis, seus corpos nus entregues ao ataque implacável da provação. A variabilidade se manifestava no tratamento das extremidades dos cativos, às vezes amarradas, deixando-os à mercê de seus algozes. Enquanto em outras situações, uma liberdade precária era concedida, permitindo a defesa de suas mãos e de seus rostos. A dicotomia entre restrição e liberdade ressaltava as dimensões psicológicas e físicas do corredor polonês, uma dança sinistra de sobrevivência. O sucesso em atravessar o corredor polonês escapava de alguns à medida que sucumbiam ao chão implacável sob seus pés. A consequência era rápida e brutal. Surras caíam sobre eles até que encontrassem forças para se levantar novamente ou, em uma reviravolta cruel do destino, fossem banidos de volta ao ponto de partida, obrigados a recomeçar a jornada exaustiva. Para alguns, a jornada se mostrou intransponível, selando seu destino nas garras da morte, com seus corpos marcados por ossos quebrados e lacerações sangrentas. Nem os crânios escaparam de serem rachados brutalmente. No entanto, o paradoxo surgiu após a perseverança. Quem desafiou as probabilidades e venceu teve uma reviravolta inesperada na história. Os próprios nativos que haviam organizado o corredor polonês agora se tornaram cuidadores, estendendo a mão àqueles que demonstraram resistência ou habilidade excepcionais. Esse novo reconhecimento poderia levar à adoção na tribo, uma estranha reviravolta do destino que transformava um adversário em parente, ou então um destino mais sombrio aguardava: a escravidão. Por outro lado, para alguns, a odisseia terminava com a extinção definitiva da vida, um destino selado pela imolação na fogueira ou por outros meios cruéis. Um desfecho arrepiante para o teatro visceral do corredor polonês. Várias pessoas famosas conseguiram sobreviver à passagem pelo corredor polonês. Aqueles que tiveram sorte de sobreviver e contar a história não poupam detalhes em seu relato e oferecem perspectivas fascinantes sobre um dos aspectos mais comuns e, ao mesmo tempo, insuportáveis da tortura. Um desses sobreviventes foi James Smith, um destemido homem das fronteiras, lavrador da terra e soldado firme no cenário da América do Norte britânica. No comando dos Black Boys, um grupo resoluto de homens da Pensilvânia, ele orquestrou uma insurreição de 9 meses contra o domínio britânico, uma década antes da eclosão da Guerra Revolucionária Americana. Quando a Guerra Revolucionária começou, Smith assumiu o posto de coronel na milícia da Pensilvânia, navegando pelas turbulentas correntes da rebelião. No ano de 1755, Smith trabalhava arduamente na estrada de Braddock, um caminho sinuoso aberto em direção ao oeste, a partir de Alexandria, Virgínia, em apoio à malfadada cruzada do general Edward Braddock contra os franceses. Durante o drama, o destino seguiu um rumo sombrio. Capturado pelos nativos Delaware, Smith se viu lançado no sombrio abraço do Forte Duquesne, situado na confluência dos afluentes do rio Ohio. Foi dentro dos formidáveis limites do Forte Duquesne que Smith enfrentou sua aprovação pelo corredor polonês. O ar estava tenso enquanto era obrigado a atravessar esse corredor de suplício. A seguir está uma descrição detalhada de passar pelo corredor polonês, conforme escrito pelo próprio James Smith. Ao me aproximar do forte, passei entre muitos selvagens nus e pintados, organizados em 2 longas fileiras, sendo forçado a atravessar o corredor polonês. Disseram que, se eu corresse rápido, seria melhor, pois eles parariam quando eu chegasse ao fim das fileiras. Comecei a correr com todo o vigor e determinação que eu era capaz de demonstrar. Quando cheguei perto do final das fileiras, fui derrubado no chão com um bastão ou com o cabo de um tomahawk.
Ao recobrar os sentidos, tentei correr, mas, ao me levantar, alguém jogou areia nos meus olhos, me cegando a ponto de eu não enxergar para onde ir. Eles continuaram me espancando até que eu ficasse inconsciente, mas antes de perder a consciência, lembro-me de desejar que dessem o golpe final, pois achei que pretendiam me matar e estavam demorando demais para isso. Fui ao hospital, tratado por um médico francês, e me recuperei mais rápido do que esperava. Perguntei a um índio Delaware, que falava um pouco de inglês, se eu havia feito algo para ofendê-los e causado aquela surra impiedosa. Não, ele respondeu. Era apenas um velho costume que os índios tinham. E era como dizer, como vai você? Depois disso ele disse, você será bem tratado. Outro famoso desbravador, Simon Kenton, passou por uma situação semelhante, mas sobreviveu. Após ser capturado pelos Shawnee, nos anos 1770, foi despido e amarrado a uma estaca. Simão, então, suportou uma série de passagens pelo corredor polonês, orquestradas por uma multidão frenética do povo Shawnee. Esses espetáculos incluíam danças, gritos e tormentos implacáveis até a meia-noite. Assim que foi solto do poste, Simão enfrentou o último corredor polonês da manhã, uma corrida perigosa entre duas fileiras de 300 nativos armados. Apesar de suportar golpes, ferimentos e um atacante armado com uma faca, ele desabou perto da casa do conselho. O castigo seguinte envolveu espancamentos, chutes e ser arrastado pela lama. Sobrevivendo contra todas as probabilidades, Kenton enfrentou um julgamento sombrio, tornando-se um sacrifício público em Wapatomica. Suas tentativas de fuga falharam até que Simon Girty, também desbravador e intérprete, o salvou. Kenton foi capturado e torturado novamente no corredor polonês até a intervenção de um segundo intérprete do Departamento Indígena Britânico, Pierre Drouillard. A coragem de Kenton, ao passar por corredores poloneses, foi elogiada por seus captores Shawnee. A partir daí, passaram a respeitar Kenton, e uma mulher Shawnee, que perdera o filho na guerra, o adotou. Ele recebeu um nome Shawnee por sua resistência, Kada-Rotá, que significa homem condenado. Outros dois personagens lendários da fronteira americana, John Stark e Daniel Boone, eram conhecidos por sua força ao perseverar pelo corredor polonês. Eles empregaram uma estratégia raramente vista na história ao revidarem durante suas passagens finais. John Stark e Daniel Boone enfrentaram o corredor polonês sem algemas nem amarras nas mãos, usando as mãos livres para pegar armas que passavam à sua frente. O Major-General John Stark foi o primeiro a reunir coragem. Durante sua passagem pelo corredor polonês, em 1752, John Stark pegou um bastão do Abenaki mais próximo e bateu em seu adversário antes que ele pudesse aplicar o castigo. O chefe Abenaki observou admirado enquanto John Stark revidava. Depois que John Stark terminou, ele foi adotado pelo grupo e cuidado durante o restante do inverno. Daniel Boone teve destino parecido. No dia 7 de fevereiro de 1778, Daniel Boone e 29 companheiros se viram nas mãos de guerreiros Shawnee enquanto se preparavam para o forte Boonesborough. Daniel Boone, em desespero, apelou por misericórdia ao chefe de guerra Blackfish e seu conselho de guerra. Mesmo poupados por Blackfish, Daniel Boone ainda corria perigo. Ele foi condenado a enfrentar o corredor polonês. O corredor polonês, rapidamente marcado na neve até os tornozelos, tinha cerca de 90 metros de extensão. Guerreiros triunfantes dançavam ao longo das bordas, brandindo armas como varas de chicote, varas de açoite de nogueira americana e clavas de guerra. Os Shawnees se orgulhavam de sua ousada exibição, formando um corredor arrepiante de agressão que ecoava com gritos de guerra. Guiado por Peixe Negro pela assembleia tumultuada, Boone ficou na ponta da fileira. Por meio do intérprete Pompeu, que se acreditava ser um ex-escravo da Virgínia, vivendo entre os Shawnee,
Peixe Negro instruiu o Capitão Boone a tentar uma corrida ousada até o poste na extremidade oposta da fileira, sem cair. A consequência do fracasso seria nada menos que uma surra fatal. No entanto, desafiando as expectativas e despindo-se até ficar apenas com o saiote e as perneiras, Boone tomou uma atitude inesperada. Ele avançou, usando fintas enganosas e manobras ágeis. E como uma pedra lançada de uma funda, ele percorreu a trilha estreita em meio à cacofonia de provocações e aos membros agitados de seus captores, Shawnee. Ignorando a dor no pescoço rasgado e nas costas sangrando, Boone continuou até avistar um obstáculo formidável. Uma figura larga e baixa, de aparência gordurosa e ameaçadora, bloqueando o final do caminho. Sem se deixar abalar, Boone se preparou e avançou de cabeça, desferindo uma forte cabeçada no estômago do guerreiro, lembrando um bode. Quando superou o obstáculo, ele alcançou a segurança do poste. Só então, os sons triunfantes das risadas deles chegaram aos ouvidos de Boone. Blackfish, evidentemente impressionado, expressou sua satisfação. "Capitão Boone", ele declarou, demonstrou ser um grande guerreiro por sua resiliência e estratégia diante de um corredor polonês tão assustador. Depois disso, Boone e seus 29 homens foram levados para o que hoje é Chillicothe, Ohio, e 10 deles, incluindo Boone, foram adotados pelo grupo de Halisata de Blackfish. As mulheres também não eram poupadas do corredor polonês, fossem elas participantes ou vítimas. No século XVII, um missionário jesuíta documentou um caso horrível de tortura infligida a um prisioneiro iroquês por um corredor polonês formado por mulheres e crianças Huron. A brutalidade se desenrolou enquanto elas esfaqueavam, cortavam e queimavam os membros da vítima, com uma mulher chegando a tentar roer o dedo dele. Chocantemente, ela conseguiu arrancar o dedo e, em seguida, o assou. Para acentuar a cena perturbadora, ela ofereceu o dedo assado às crianças, que o chuparam por muito tempo. A aceitação e até mesmo o endosso de tal violência por mulheres indígenas dentro dessas comunidades contrastava fortemente com as noções europeias predominantes de comportamento feminino adequado. Do lado das vítimas, Susanna Willard Johnson, uma dona de casa de Massachusetts, encontrou-se capturada pelas forças Abenaki durante a tumultuada era da Guerra Franco-Indígena. Ela passou pela experiência angustiante de ser forçada a enfrentar o desafio do corredor polonês. Notavelmente, suas circunstâncias, influenciadas por ter dado à luz recentemente, permitiram que passasse pela fila com certa misericórdia, recebendo apenas golpes leves. Enquanto algumas tribos implementavam regulamentos, como proibir instrumentos cortantes ou restringir o número de golpes por pessoa, o corredor polonês, para muitos cativos infelizes, servia como um prelúdio sombrio para uma morte inevitável. O melhor desfecho para o colono infeliz, submetido a essa provação, muitas vezes era sucumbir durante o processo brutal, já que sobreviver oferecia pouco consolo diante da sombria realidade da morte iminente. À medida que as tribos das florestas orientais eram lentamente colonizadas, exterminadas ou assimiladas à sociedade dos Estados Unidos, o corredor polonês tornou-se nada mais do que um capítulo nos livros de história colonial, na cultura indígena americana e no folclore da fronteira em geral. Tudo o que podemos fazer é olhar para trás e valorizar o tempo e o lugar em que nascemos,